Vamos lá, predador. Rony Tubarão aqui, terceira aula. Troquei de posição porque o sol estava castigando, apesar de ser final de tarde. A lição de Einstein é uma lição muito simples. É a lição que vai fazer se envolver a você para que você realize esse início de projeto que você colocou. Você não fez projeto nenhum ainda, você não planejou ainda, você apenas colocou qual que seria o seu objetivo real sobre essa área. Seja no C1, C2, C3, C4, C5. Você colocou um objetivo ideal. O corpo ideal, a mente ideal, a inteligência ideal, os contatos interpessoais ideais, a sua liderança ideal, a sua saúde ideal, o físico ideal, a atração do que se quer ideal e uma vida financeira ideal, trabalhando com o que idealmente, essa palavra, nem sei se essa palavra existe, o que idealizamos, né, como perfeito. Tá, e qual então que é a lição de Einstein? Bom, Einstein disse uma frase que é uma lição que você pode dar para a sua vida para realizar qualquer coisa. Lembra que eu te falei que a sua mente aqui, você tem uma Lamborghini e uma Ferrari aí dentro? E que você está usando um carrinho de mão, como se ela fosse um carrinho de mão. Ou quando muito, se ele fosse um carrinho de kart, vagabundo. Então nós vamos agora acelerar esse processo, perceber essa capacidade sua e nós vamos trabalhar a sua imaginação. Albert Einstein afirmou o seguinte: imaginação vale mais do que inteligência. Ou imaginação vale mais do que conhecimento. É uma afirmação de uma das mentes mais espetaculares que já pisou aqui nessa terra. É a afirmação de uma das mentes mais criativas, um cientista, um homem que realizou muito, teoria da relatividade, foi famoso ainda em vida, deixou um legado para a humanidade, um QI altíssimo, e um homem, segundo quem o conheceu e segundo os historiadores aí, biográficos da sua vida, afirmam que ele tinha um humor muito interessante. Mas o que ele deixou sobre essa lição de imaginação? Aqui dentro da nossa cabeça, nós temos as respostas para qualquer pergunta, desde que a gente venha desenvolver a habilidade de fazer as perguntas certas, de indagar as questões certas que farão com que você desenvolva e evolua. Então aqui dentro, e aí dentro de você, bota a mão assim, ó, aqui dentro, você vai falar agora, aqui dentro, existe a solução para qualquer problema. Dentro da minha cabeça, ou seja, da sua cabeça, então, dentro da minha cabeça, existe a solução para qualquer problema. Dentro da minha cabeça tem a imaginação necessária para realizar o inimaginável por outra pessoa e o impossível. Afinal de contas, se nós formos olhar aí, a possibilidade de você ter nascido já é algo inimaginável, muito improvável. Eu não tenho certeza agora aqui, talvez numa próxima aula eu possa dar esse dado mais interessante, mas eu acho que a chance de você nascer é 1 em 3 trilhões, em que o seu espermatozoide encontre lá o óvulo, ele inocule o óvulo, né? Envolva, você vai virar lá embrião, evoluindo, tal, até se tornar você, homem ou mulher, ou como você se identifica, não importa. O que importa é que você está à procura sobre sucesso, à procura do sucesso junto aqui comigo. Então, a imaginação vai te dar isso. Mas mais importante do que isso, você está querendo então, já percebeu que tem uma Lamborghini aqui dentro, mas você estava usando ela como muito. Se você já tivesse um pouquinho de sucesso, estava usando apenas como carrinho de mão. Como é que você vai ativar essa Lamborghini? Bom, você vai precisar entender que nós não temos tempo hábil para praticamente realizar tudo o que queremos. Por isso que é importante termos um objetivo principal para realizar aquilo que mais nos traria satisfação e prazer em estar acordado, prazer em estar vivo. Então agora você vai entender a estratégia da imaginação, que é esta frase que eu chamo de lição de Einstein, que a imaginação vale mais do que a inteligência, somadas aos 5 anos que virão pela frente. Nós vamos taguear em 5 anos. Nós vamos colocar uma meta grandiosa, que vai ser a próxima aula explicando como é que é a meta. Agora você entender sobre os 5 anos. Você está com só 5 folhas aí, você vai saltar uma linha do que você colocou que seria a sua vida ideal, e você vai colocar um título assim, ó, 50/5. 50/5. Você vai procurar e você vai realizar a sua vida ideal em 5 anos. O que seria ideal em 50. Lembra que a gente teve uma aula falando sobre isso? Sobre como que isso seria feito? Isso é investimento inicial. Você já comprou aqui, até que interessante, mas o seu investimento inicial vai ser aprender e agir, raciocinar e fazer, escrever e cumprir, suar para realizar, lágrimas às vezes quando você não der certo, e pode ser que dor, talvez muita dor você sentirá, em especial no corpo. Se você quiser desenvolver um corpo saudável, você terá, obviamente, dores. Então, eu vou tentar te explicar, porque como isso é muito particular, eu não sei qual é a sua meta, não sei qual é, sobre cada área. Isso é
são milhões de pessoas no Brasil e bilhões de pessoas no mundo. Então isso é muito individual. Por ser muito individual, eu não consigo passar para você qual que é a matemática exata para você. Eu consigo te passar a fórmula. Então eu vou falar como que eu fiz para mim. Você tem 5 anos para realizar o seu projeto. Como que eu fiz? Vou explicar. No final de 2019, eu tinha falido em 2019 terrivelmente. Foi um pouco mais de 400 mil reais. Quase meio milhão. Já tinha falido em outras situações. Então entenda que não é por uma métrica de vaidade que eu vou te explicar isso. É para você ter um ordenamento e falar, poxa, foi assim que ele fez. Tá. Eu tinha falido, eu tinha tentado N coisas. Eu tentei o humor e não era bom, não dei certo. Eu tentei a música, cantando com a Rafinha Nosso Tubarão, e acabou não fluindo legal. Eu tentei abrir um pub, ele funcionou por um tempo, mas depois eu tive problemas, justiça e tal, e perdi muito dinheiro, fiquei falido, devendo dos outros, passei em humilhações. Eu tive relacionamentos, deram errado, ou seja, eu me encontrava já com meus 33 anos de idade, uns 33 para 34 anos de idade, e estava completamente falido. E eu então tive a ideia de criar, primeiro o livro, depois o Método Predador. Como que eu fiz? Eu pensei, bom, em 5 anos o que eu realizo? O que eu realizo, o que eu idealizo? Bom, então eu me dei 5 anos para criar uma teoria, dessa teoria criar um método, do método aplicar. Quando essas coisas foram acontecendo, eu tinha colocado, eu vou escrever um livro até 1 ano. E eu escrevi. Depois de escrever um livro até 1 ano, eu vou desenvolver um projeto de concretização de um curso que possa ser comercializado, de determinado valor. E naturalmente, ao desenvolver esse método, que é esse método que você está assistindo, que você está tendo agora, naturalmente, só por desenvolver esse método, eu já consigo tirar dele talvez uma imersão presencial, consigo tirar dele um processo de mentoria, consigo tirar dele palestra ou algumas palestras, dependendo de qual empresa contrate, qual organização me contrate. E, quem sabe, voltar a fazer as coisas que gosto, financeiramente falando. E a sua mente, quando você ativa essa Lamborghini que você tem aqui dentro, ele vai tendo ideias. Como no meu caso também, eu sou policial, eu pensei, poxa, seria interessante eu usar isso a meu favor. Um policial que é tatuador, que é cantor, que é compositor, que é escritor, que é palestrante, que é empresário, que é humorista. E eu comecei a aplicar esses conhecimentos. Mas, bom, Tubarão, você está falando isso aí tudo, mas você já está concretizando. Concretizou já esse monte de projeto, mas não estou conseguindo vislumbrar como eu posso realizar os meus projetos. Eu vou explicar melhor para você. Bom, você vai taguear, você tagueou, no meu caso, eu taguei 5 anos. 5 anos eu taguei, até 2024 eu quero estar conhecido nacionalmente no mínimo. Conhecido nacionalmente, como uma referência nas literaturas de sucesso. Fazendo, quem sabe, alguns shows de stand-up pelo Brasil, com algumas músicas minhas compostas, com algumas músicas compostas por mim sendo cantadas por grandes artistas. Eu dou palestras em grandes empresas, eu sendo entrevistado em grandes jornais, em grandes programas nacionais. Eu tendo um canal no YouTube que seja bombado, seja viralizado, ou seja, um projeto de 5 anos. E eu comecei pelo final. Agora, como é que a imaginação trabalha? Você começa do final para o início, do fim para o início. Eu já imaginei a minha vida ideal, acontecida, e naturalmente, beleza, se daqui a 5 anos então eu vou estar aí, vou estar rico, ganhando bem, com muita grana, carrão, casa de praia, rolê, tranquilo. Lembra que eu estou em 2019, depressivo, acima do peso, pré-diabetes, pressão alta, falido, humilhado. Como é que eu faço isso? Bom, e 1 ano antes, o que é que eu faço? E 2 anos antes? E 3 anos antes? E daqui a 1 ano, como é que eu tenho que estar? Foi quando eu falei, pô, daqui a 1 ano eu tenho que estar pelo menos com o livro pronto. Então eu taguei, poxa, então se daqui a 1 ano tem que estar ao menos com o livro pronto, eu tenho que fazer os resumos dos 100 livros primeiro, depois tem que fazer tal coisa, tem que aprender como é que escreve um livro, eu tenho que arrumar uma editora, eu tenho que arrumar um profissional que vai fazer lá a diagramação do meu livro, eu tenho que arrumar um profissional designer que vai fazer a capa do livro. Mas eu não tenho dinheiro para isso agora, tal. Então, esse é o problema do seu cérebro. Ele tende a focar nos problemas e não nas soluções. Quando você começa já da realização de algo pronto, algo feito, algo realizado, a nossa mente tende a sentir um pouco daquela sensação virtuosa de realizar, aquela sensação de alegria, de felicidade de concretizar alguma coisa. Então, essa é a mágica de começar do final para o início. O final o quê? É o bem-sucedido, né? Muito dinheiro, já falei. 5 anos trabalhando nisso aí. Só que eu já vislumbrei como será. Só de você vislumbrar, você indo lá fazendo contato, vou te dar um exemplo muito simples. Quando eu vislumbrei, ficando famoso, reconhecido, renomado, eu vislumbrei assim, poxa, quais que são os maiores programas do Brasil que eu gostaria de ser entrevistado? Os maiores canais, os maiores podcasts, Flow Podcast, não sei o que lá, Podpah, as melhores empresas para contratar palestrantes.
a melhor forma. Quem são os maiores palestrantes? Você naturalmente, a sua mente ela vai criando, ela vai percebendo. E aí é hora de você começar a trabalhar com a sua intuição e o seu sexto sentido. Já aprendeu um pouco sobre isso. Aprenderemos mais no final sobre sexto sentido e intuição, mas agora você vai aplicar o quê? Você já sabe que a sua mente vai te dando várias respostas. Um exemplo disso, olha que coisa doida. O meu livro, o De Perdedor a Predador, meu livro, ele tem lá a dedicatória, né? Que eu fiz tal, e na contracapa lá tá dizendo, tem uma frase, tem uma rima de cordel do Tonho dos Couros, o Rossini Macedo, humorista nacional tal. E como é que eu cheguei até o Rossini Macedo? Antes de chegar ao Rossini Macedo, eu me imaginei sendo entrevistado, por exemplo, pelo Danilo Gentili, do The Noite. E pensei, poxa, como é que eu conseguiria ser entrevistado pelo Danilo Gentili? Eu tenho que realizar algo de valor. Seria interessante, um policial que é tatuador, que é cantor, que é compositor, que é escritor, que é palestrante, que é humorista, ir lá apresentar um pouco do seu trabalho, o que faz. Poxa, mas qual que é um canal que eu posso ter de entrada? Eu posso ter um corta-caminho. Bom, talvez se um pedido de Rossini Macedo, Tonho dos Couros, humorista nacional, que mora aqui no Espírito Santo, me indicasse para ser entrevistado no Danilo, talvez, quem sabe, ele não me entrevistaria. É uma boa ideia. Eu coloquei essa ideia lá. Acabou que no andar da caminhada, de eu escrever o livro, eu tive a ideia de chamar o Rossini Macedo para ele escrever, para fazer lá a contracapa do meu livro. Ele fez. Tá lá. Ele fez, escreveu, rima de cordel. Me entrevistou algumas vezes nos programas que ele participou. Enfim, entenda que a sua mente ela vai colocando. Por exemplo, no caso do livro, eu fui começando a escrever a ideia do livro me deu ideia de centenas de vídeos específicos do YouTube. Talvez você tenha chegado até mim por algum vídeo do YouTube. Me fez ter ideia de como moldar o meu canal, como moldar minha rede social. E eu pensei nessa caminhada de elaborar esses meus 5 anos ainda. Bom, se esse projeto, se esse plano de sucesso, esse livro que ele tende a ser, ele pretende ser o melhor manual prático para o sucesso, eu tenho que aplicar em alguém. Então eu comecei aplicando em mim. Se eu conseguir sair das dívidas que eu estava, quase R$500 mil, se eu conseguir perder peso, eu estava gordo, 96 quilos, se eu conseguir largar vícios como cigarro, de 9 anos fumando, se eu conseguir melhorar relacionamentos interpessoais, tive relacionamentos românticos antes horríveis, problemas de confiança, não me dar bem com a minha família, era muito... fazia piadas sem noção, era muito sem noção interpessoalmente falando. Eu não era o cara legalzão. Algumas pessoas não falam, poxa, olha quem chegou aí, Tubarão, meu camarada. Não, grande parte das pessoas não gostavam da minha presença, porque eu era inconveniente. Então, como é que é esse cara mais inconveniente? Está conseguindo entender? Está conseguindo pegar a ideia em si? Fica com essa ideia em si, os seus 5 Cs na sua mão. Essa aula está bastante grande já. Vamos para a próxima aula, que é a 4ª aula, que vai ter um pouco mais de prática e você vai entender qual que é o tamanho ideal dos seus sonhos, para que eles sejam concretizados.